venezolanas. Hemos llegado al extremo, Por favor. al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche, cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a la fuerza por un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente, y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate. Bien. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Bien. Es lamentable que usted tome la palabra para llamar al presidente de la República ladrón. Muy bien. Gracias, diputada. Bom, pessoal, eu tô com uma matéria aqui na minha frente do Poder 360, uma matéria agora do final de semana, aí, dia 26 de janeiro. Entenda como o Supremo persegue opositores e caça adversários políticos, tornando-os inelegíveis na Venezuela. Bom, todo mundo está sabendo daquela guerra imaginária, aquela bagaceirice, aquela falcatrua, aquela pilantragem do Maduro de invadir a Guiana, aquela coisa toda. Ele chegou a criar um plebiscito lá para tentar regimentar o povo, para querer bancar o herói, aquela coisa toda. Bem coisa de socialista, bolivianista, comunista, esquerdista. Na realidade, tudo isso fazia parte de um plano, esse ano tem eleição na Venezuela, e ele assinou um tratado, lá, um acordo, alguma coisa assim, com os Estados Unidos, que iriam aliviar as sanções, os embargos com a Venezuela. Mas ele teria que, em troca, garantir eleições limpas, democráticas. E, claro, ele, na hora lá com os americanos, não. Sério, vai ter eleição democrática. Democracia, Venezuela, pô, democracia. Acredito, é verdade esse bilhete. Acontece o seguinte, que ele sabe que uma eleição limpa, democrática, não favorece ele perde, ele perde o poder, ele sai do regime. E agora o que eles estão fazendo é o seguinte, perseguindo, e aqui lendo a matéria, que a principal adversária do Maduro é a Maria Corina Machado, que foi caçada, está sendo perseguida, não vai poder se candidatar, e aqui a gente vai entendendo ao longo da matéria
Porque a gente sabe o que está acontecendo na Venezuela, a perseguição que existe a opositores. Eles prendem, eles expulsam, eles caçam mesmo. Mas é muito interessante a similaridade, como aqui essa América Latina, essas repúblicas esquerdistas, como chamam, repúblicas de banana aí, eles, para se manter no poder, manter o regime, eles caçam mesmo o opositor, coisa bem democrática. Aliás, esse negócio de eleições, garantir democracia, isso aí é muito relativo, porque para quem não sabe, na Coreia do Norte também tem eleições, inclusive lá tem outros partidos, tem até um partido budista na Coreia do Norte. Acontece que o Kim Jong-un lá faz 100% dos votos sempre. É democracia, mas é democracia. Tem eleição, tá aí, é democracia. Aqui, ó, o TSJ, Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, proibiu na sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, Maria Corina Machado, 56 anos, líder da oposição, de ocupar cargos públicos pelos próximos 15 anos. Aqui daí vai discorrendo toda a matéria aqui, que é a principal opositora. Ela venceu as primárias. A determinação da corte validou o impedimento político da candidata imposto pela Controladoria Geral da Venezuela em junho de 2023. Corina, que foi deputada e tal, segundo a imprensa venezuelana, a decisão desfavorável à política era esperada, já que o Supremo é alinhado ao chavismo, movimento político de Maduro que teve origem com Hugo Chávez e governou a Venezuela de 99 a 2013. E aí o Maduro é o sucessor no chavismo. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, 60 anos, comanda um regime autocrático e sem grandes liberdades fundamentais. Mantém, por exemplo, pessoas presas pelo que ele considera, a Suprema Corte venezuelana considera, crimes políticos. Eles prendem porque eles arranjam algum tipo de crime político. Alguma semelhança com outros países republicanos de banana não é coincidência. E isso é muito interessante. Há também restrições descritas em relatórios da OEA, Organização dos Estados Americanos. Os caras estão em cima. Sobre a nomeação ilegítima do Conselho Nacional Eleitoral. Ou seja, lá eles fazem toda uma falcatrua, eles fazem todo um mecanismo, eles criam um mecanismo para perseguir. Então, para dar assim a legitimidade à perseguição. Ou seja, tudo dentro da lei. Como acontecia na União Soviética, eles criam a lei. Por exemplo, lá na Venezuela, o cara vai lá e manda fechar uma rádio, manda fechar uma televisão e coisa, mas tudo dentro da lei, porque eles têm tudo o judiciário aparelhado. Então, como tudo é aparelhado, é tudo dentro da lei. Só que a lei é de acordo com o regime, de acordo com o Estado. Por isso que é o perigo desse tipo de tirania. A Suprema Corte venezuelana considerou sem mérito, porque ela entrou, daí a Maria Corina Machado, foi até os direitos humanos, aquela coisa toda, Comissão Interamericana, ela está peleando lá para se candidatar. Mas ela está encontrando muita resistência dentro da própria Venezuela, dentro do seu próprio país, dentro das suas próprias instituições totalmente aparelhadas. Aqui daí tem todo o documento, a OEA, aqui, a Suprema Corte Venezuelana, Constituidora América, tal. Aqui, ó. Aí tem o Acordo de Barbados, que foi onde foi assinado esse acordo com Maduro, de que os Estados Unidos iria aliviar as sanções e os embargos se cumprisse o que estivesse no acordo. Maduro e seu sistema criminoso escolheram o pior caminho para eles: eleições fraudulentas, disse em publicação no X a Maria Corina Machado. Ou seja, a fraude ela não se dá simplesmente na urna, a fraude ela se dá em todo o processo. O processo é fraudulento. Não é que a contagem ali simplesmente do voto. Não, o processo, ele começa a ser fraudulento quando você começa a perseguir opositores. Quando você começa a tirar candidatos de oposição. Quando você começa... Na realidade, a fraude começa no aparelhamento das instituições. O Acordo de Barbados é formado por uma série de pactos firmados pelo governo venezuelano e pela oposição do país para a promoção de eleições limpas e justas em 2024.
foi firmado em 17 de outubro de 2023 em Bridgetown, capital de Barbados, com a presença das delegações dos seguintes países: Noruega, Rússia, Holanda, Colômbia, série de países aqui, México, Estados Unidos e Barbados. Aqui, ó, países e entidades criticam a decisão. Aqui é todos esse pessoal que assinou lá o Acordo de Barbados, todo esse pessoal, eles estão criticando a decisão. Peraí que eu tenho que carregar aqui a bateria, senão eu perco aqui o artigo, que é a minha fonte aqui. Deixa eu ver aqui. Porque senão acontece o seguinte: esses países e entidades que assinaram o Acordo de Barbados, eles estão criticando a decisão aqui, ó. Depois de rejeitada pela ação da ex-deputada, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, divulgou uma nota neste domingo, 28 de janeiro, em que critica a exclusão de Corina das eleições deste ano. Chamou o país de ditadura. Meu Deus, eles descobriram que o país é uma ditadura. A OEA está começando a cair a ficha da OEA que a Venezuela é uma ditadura. Mas, segundo alguns dizem aqui, a esquerda, dizem que não, mas lá é democracia porque tem eleição. Já falei, eleição tem na Coreia do Norte, eleição tem em tudo que é Nicarágua. Vocês viram o que aconteceu na Nicarágua, tem eleição tem. Agora você vai ver como é que se dá essas eleições. Então aqui, ó, chamou o país de ditadura e declarou que os acontecimentos recentes na Venezuela deixam claro que não havia, por parte do atual governo, a intenção de realizar eleições limpas e transparentes. Aqui tem a íntegra do que a OEA, o documento da OEA. A liderança de Maria Corina Machado é insubstituível, assim como toda liderança que surge das convicções e interesses do povo. Seria patético e repulsivo se alguém tentasse ocupar esse lugar, ignorando o indiscutível pronunciamento popular que ocorreu no país nas primárias. Ou seja, ela ganhou as primárias disparado lá, né? Que ela tem esse negócio, as primárias lá, que o partido dela, lá, a oposição, escolheu ela como candidata. Então ela é uma candidata legítima. A organização classificou, a OEA classificou a inelegibilidade de Corina como uma lógica ditatorial. Meu Deus, eles descobriram que numa ditadura tem uma lógica ditatorial de perseguição e violação dos direitos políticos dos cidadãos venezuelanos. No entanto, afirmou que esse movimento era previsível, dado o contexto da Venezuela. Era previsível, então por que eles foram fazer aqueles assinar lá, chamar o Maduro lá? Nunca devemos acreditar que esta ditadura cumprirá acordos e compromissos assumidos. O mais recorrente sempre foi a sua violação, afirmou a OEA. Já os Estados Unidos afirmaram que estão revendo sua política de sanções contra a Venezuela. Na assinatura do Acordo de Barbados, os Estados Unidos advertiram o país que poderiam desautorizar licenças para transações caso os compromissos estipulados não fossem cumpridos. Ou seja, o Maduro violou o acordo, o que é previsível. Aqui eles estão dizendo que, nossa, mas é uma ditadura. Agora eles descobriram realmente que é uma ditadura, porque existe perseguição. E aqui tem, depois tem todas as manifestações da Argentina, do Uruguai. Então o mais recorrente sempre foi a sua violação de qualquer acordo por parte de qualquer... Eles falam do Maduro, mas é qualquer regime socialista, comunista, de esquerda que tenha esse tipo de ideologia. A lógica ditatorial de perseguição e violação dos direitos políticos dos cidadãos venezuelanos. Por que eles falam dos cidadãos? Porque os cidadãos escolheram ela para ser a opositora. Ela passou por uma primária. E existe todo esse tipo de perseguição. Eles, mesmo que não tenha nada assim legítimo contra ela, como não tem em outros países, como o Ortega não tinha contra os opositores lá, mas como eles têm tudo aparelhado
eles têm o judiciário, eles têm as forças armadas, eles têm a mídia, tudo aparelhado, eles criam um mecanismo de perseguição e criam as narrativas, criam e transformam isso tudo em um mecanismo de perseguição aos opositores. Qualquer semelhança com outros países da América Latina que também sejam repúblicas de banana é mera coincidência. Valeu, beijos no coração. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solidário sem ter feito o que eu devia. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte toda a pobre inocência dessa gente.